mais uma vez recebido o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, a honrosa incumbência de falar pelo protocolo, representando aqueles que muitas vezes não se alinham com a maioria, mas que expressam neste parlamento o pensamento e as posições políticas de uma parcela da nossa sociedade que nos conferiu o mandato popular para representá-la. O parlamento não seria a expressão do conjunto da sociedade e não seria um dos poderes garantidores do Estado democrático de direito se as minorias não fossem representadas, se as diferenças não fossem reconhecidas e se o debate plural não tivesse sua garantia nas instâncias de poder. O ano de 2020 entrou para a história com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, que nos pegou de surpresa, causou medo e inseguranças, abalou as economias, fez-nos adiar projetos e planos e nos obrigou a repensar nossas vidas. Há um ano não se fala em outra coisa em todo o planeta. Descobrimos que se há uma hierarquia de valores na sociedade, a vida está no seu topo. A vida é o valor supremo. A vida em primeiro lugar. Sem ela, nada faz sentido. Assim como em 1918 e 1929, o mundo se deu conta nos dias atuais de que é o Estado, muitas vezes visto como intrinsecamente ineficiente e como grande culpado dos desequilíbrios fiscais, é o Estado a única tábua de salvação para uma crise mundial que já vinha se fazendo sentir mesmo antes da pandemia. A Covid-19 tornou ainda mais evidentes as desigualdades sociais, como sempre fazendo suas vítimas principalmente entre os pobres e as populações mais vulneráveis, e provou que as sociedades não podem abrir mão de sistemas públicos de saúde e de seguridade social. Revelou que a legislação trabalhista é obviamente fundamental para a proteção dos trabalhadores, que as políticas de auxílio financeiro emergencial são extremamente necessárias à proteção dos hipossuficientes. E igualmente deixou claro que o mercado jamais substituirá o Estado no provimento do bem-estar social e que é frágil um modelo econômico concentrador de renda e que não inclui. De modo contundente, a pandemia nos alertou para a necessidade urgente de nos unirmos na construção de alternativas solidárias à concentração de renda e à irresponsabilidade ambiental e social que marcam as destrutivas políticas neoliberais. Como bem nos lembrou Salvador Allende, o médico que se tornou presidente do Chile e foi deposto por um golpe militar. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Nunca foi tão desafiador para os poderes do Estado responder às necessidades e expectativas da população com urgência e determinação, como nos tempos atuais. Nunca foi tão difícil para nós, parlamentares, exercer as funções e prerrogativas do nosso mandato, como agora, procurando alternativas, propondo medidas excepcionais, apresentando as proposituras reclamadas pela sociedade, pedidos de providências ao Executivo,
sempre no sentido de fazermos o enfrentamento à crise sanitária e às decorrentes crises econômica e social. A pandemia não poderia nos atingir no Brasil no momento mais desastroso do que estamos vivendo na esfera do governo federal. Infelizmente, imperam a incompetência, a desorganização, a desorientação, além das atitudes negacionistas e obscurantistas. O maior mandatário da nação brasileira desdenha da crise sanitária, faz pouco caso da ciência, incentiva aglomerações, leva as pessoas a desacreditarem da vacina. Aliás, único recurso eficaz que a humanidade dispõe neste momento para salvar a vida das pessoas. É uma vergonha internacional nosso país estar em segundo lugar em número de mortes pela Covid-19, com 224 mil vidas perdidas, ou seja, o equivalente à população inteira da cidade de Dourados. É simplesmente vexatório o mundo saber que em nosso país pessoas morreram por falta de oxigênio. Nosso governo não foi capaz de providenciar as vacinas junto aos países fornecedores e, o que é pior, provoca crises e mais crises diplomáticas com os mesmos países. Nosso programa de imunização da população segue tão lento, com tantas incertezas da chegada de novas doses, que não podemos prever quando o conjunto da população terá acesso a esse direito. Mas, em meio a este desgoverno, eu gostaria de ressaltar aqui o papel do Parlamento brasileiro. Graças à atuação do Congresso Nacional, o Brasil conseguiu minimizar os efeitos da crise, aprovando leis de emergência, medidas econômicas e de proteção aos mais vulneráveis, como o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, quando o governo queria que fosse de R$ 200. Com certeza, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o nosso Parlamento Estadual, também cumpriu com suas responsabilidades, respondeu no momento adequado e procurou dar o seu melhor para que o nosso Estado enfrentasse a crise e superasse as dificuldades. Foram muitas as iniciativas dos senhores parlamentares que contribuíram para as providências necessárias no momento certo. Foram meses difíceis, perdemos muitos amigos e conhecidos para a pandemia, inclusive perdemos um colega deputado, Onevan de Matos, o ex-deputado Humberto Teixeira e sua esposa, e muitos outros cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses. Muitos fecharam seus negócios e muitos perderam seus empregos. Iniciamos o ano de 2021 em plena segunda onda da pandemia e, por isso, ainda tomados de incertezas e com enormes desafios, porém, hoje amparados pela esperança de dias melhores com a chegada das primeiras doses da vacina para o nosso povo. É preciso o maior empenho possível do governo do Estado, no sentido de garantir a vacinação de toda a população do Mato Grosso do Sul o mais breve possível e o pleno funcionamento das unidades de saúde para o melhor atendimento aos enfermos. Porém, enquanto a vacina não chegar para todos, é fundamental a prioridade para os profissionais da saúde, os idosos, as pessoas com deficiência, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e pessoas com comorbidades que as tornam mais vulneráveis aos casos mais graves da doença. É bom lembrar que em Mato Grosso do Sul,
as populações indígenas foram muito atingidas pela pandemia, com elevado número de óbitos. Somente a partir desta providência, que é fundamental, a imunização de toda a população, é que podemos pensar na retomada das nossas atividades na plenitude e com segurança. Reaquecer a economia com políticas para pequenos e médios empreendedores, olhar para o setor de eventos, os produtores e trabalhadores da cultura, tão castigados nesta pandemia, retomar as atividades no setor educacional, tão afetado no ano letivo de 2020, com recuperação das defasagens e melhores condições de trabalho para os trabalhadores da educação. E tantos outros setores que perderam com a crise sanitária. Parece que a crise só não atingiu mesmo o agronegócio e o setor financeiro, que vão muito bem, obrigado. É nosso dever ter um olhar voltado com a maior prioridade para aqueles que mais necessitam das políticas públicas e da mão generosa do Estado, para terem garantido o acesso aos seus direitos fundamentais. Como nos lembrou o líder do movimento anti-apartheid e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, democracia com fome, sem educação e saúde para todos é uma concha vazia. Deus nos inspire bons projetos, bons propósitos e nos dê sabedoria para realizarmos nossos trabalhos e que eles estejam voltados para a construção de um Estado de Mato Grosso do Sul cada vez mais justo e democrático. Muito obrigado.